Então, direto ao ponto. Então, a gente vai falar aqui o que fazer, então, no paciente que é super refratário. Está aqui o nível de evidência, está aqui a dica, a parte prática, o que a gente pode fazer. Antidepressivos, tem bastante evidência, significa que tem bastante meta-análise com ensaios clínicos randomizados, duplo cego, tudo está bonitinho, porém a eficácia, a evidência de eficácia é quase zero. Ali. São poucos, os benefícios vão ser para sintomas indiretos, vai tratar ansiedade, vai tratar depressão associado, mas para sintomas positivos, como uma medicação que vai potencializar a clozapina, não é considerado como eficaz. Estabilizadores de humor aqui eu vou considerar lamotrigina. Tá? O ácido valproico, o topiramato não tem uma eficácia ali comprovada. Você tem muitos estudos ali bem feitos, com a lamotrigina, você tem ali vários ensaios clínicos, várias meta-análises, vou até mostrar isso no próximo slide. E você tem ali uma evidência, são alguns resultados positivos, outros negativos, então a gente considera ali um nível de evidência, de eficácia 2 ali. Então, pode funcionar, vale a pena tentar, quando a gente está numa fase já é desesperada. A clozapina, chegar na clozapina a gente já fica com receio. Próximo passo, vale a pena a gente tentar, pelo fato de, se a gente não consegue, a gente pelo menos tenta otimizar o tratamento desse paciente, se a gente já não conseguir obter a estabilização dos sintomas. Quanto à medicação de os antipsicóticos de longa duração, então os LAIs, eles têm agora, recentemente, você tem muitos relatos de casos, estudos retrospectivos, estudos prospectivos, mas você não tem ensaios clínicos bons. Então, o nível de evidência é baixo, porém são promissores. Por quê? Porque demonstrou uma eficácia muito grande. Então, esses relatos de casos já estão mostrando que a associação de uma medicação de depósito junto com a clozapina tem tido um resultado positivo. Atualmente, é uma das opções aí que eu particularmente, eu já testei e eu gostei. Então faço essa recomendação pessoal. Mas ainda não há evidências suficientes. A gente não tem ensaios clínicos e nem meta-análise. Os antipsicóticos orais de segunda geração e de primeira geração. É preferível de primeira geração. Por quê? No caso, até o quão mais próximo for do haloperidol, mais indicado é. Tem até um diagrama ali que o próprio Stahl, ele faz essa recomendação, ele fala muito isso. Por quê? Porque o que falta na clozapina? O efeito do bloqueio D2. Ele é o antipsicótico que tem menos afinidade pelo receptor D2. Então, tecnicamente, uma medicação com potencial D2, de bloqueio D2, você vai complementar a molécula da clozapina. Então, risperidona, haloperidol, por exemplo, são boas opções se a gente vai pensar em tratamento adjuntivo junto com a clozapina. Qual é o nível de evidência? Tem ali bastante meta-análise, mas a eficácia também é controversa. Alguns estudos observaram que funciona, outros foram muito otimistas, porém, somando todos eles, qual que é o grande problema? O tamanho de efeito. Quando observaram esses estudos que mostram uma eficácia, o tamanho de efeito, infelizmente, é 0,24, que é um pouquinho acima do baixo. Então, o baixo seria considerado 2, tamanho de efeito. De 0,24, então a gente já tem aquela certeza de que vai ser limitado. Uma vantagem da clozapina em associação com medicações com autobloqueio D2 vai ser que dificilmente o paciente vai ter sintomas extrapiramidais. Por quê? Porque a clozapina já vem com anticolinérgico embutido. Ela tem uma potência anticolinérgica muito grande. 100 mg de clozapina equivale a pelo menos 4 mg de biperideno, para a gente ter uma ideia. Então, o paciente que estiver utilizando 400 mg, ele vai estar muito bem protegido contra sintomas extrapiramidais ali, se a gente associar um bloqueador de D2. O aripiprazol também tem evidências, como eu vou demonstrar, como os antipsicóticos ali, que pode ajudar. Em comparação, tem um estudo muito legal, em comparação com o haloperidol, que os dois estão ali muito parecidos. No aripiprazol, em algum momento, ali, ele ultrapassa, em termos de redução de sintomas, depois eles se estabilizam, mas a longo prazo ficam empatados, aí quando vai decidir, acaba o estudo, Era 12 semanas. ECT é aqui o que tem mais evidência e mais eficácia. Então, se a gente puder dizer qual que é o próximo passo de primeira linha definitivo, que realmente pode mudar a vida do paciente, é ECT. Mas nem sempre vai acontecer o milagre que a gente vê, que a gente fala. A clozapina, quando a gente introduz, às vezes a gente vê o milagre. A gente fala, nossa, o paciente remitiu mesmo. A resposta foi definitivamente eficaz.
A ECT, para vários outros casos, como depressão, catatonia, a gente observa isso, né? O paciente, ele na primeira sessão, às vezes, ele já está 100% bem, né? Algo que muda ali a vida do paciente. No caso da esquizofrenia, a gente não pode ser tão esperançoso assim, né? O tamanho de efeito é maior, chega a 0,6, né? Mas tem ainda muitos pacientes que vai estar limitado. Quando chega nesse ponto, a gente vai tentando otimizar. Infelizmente, a gente não tem um próximo passo ali definitivo. Porém, a gente vai estar sempre tendo em mente de que otimização é o nosso foco, é obrigatório para todos os pacientes, né? Outras medicações potenciais, né, não tem ainda uma comprovação, não tem ou tamanho de efeito, ou eficácia, ela foi para sintomas secundários, não para sintomas primários que seriam sintomas positivos, né, como o valproato, o topiramato, memantina. Então, a gente tem ali todas essas... Vale a pena a gente tentar? Vale. Nesse momento, tudo vale a pena, né, se não causar mal ao paciente.